A China é um tema permanente para o mundo e especialmente para o Brasil. Os investimentos chineses causam, por um lado, preocupação e, por outro lado, interesse. E é sobre este assunto que eu converso hoje aqui no Planeta Azul com o professor Giorgio Romano. Ele é formado pela Universidade de Amsterdã, tem doutorado pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor de Relações Internacionais e Economia na Universidade Federal do ABC. Ele está lançando o livro Oásis para o Capital, Solo Fértil para a Corrida de Ouro, a dinâmica dos investimentos produtivos chineses no Brasil. Bem-vindo ao Planeta Azul, professor Giorgio Romano. Obrigado, Marco. Vamos começar com o tema central do seu livro, que é também fruto de uma pesquisa que o senhor está realizando, inclusive em Taipei, onde está nesse momento e onde estamos fazendo essa entrevista, sobre a presença chinesa no Brasil. Muitos temem essa presença, outros acham que ela pode ser muito favorável. Qual é a sua opinião? Pois é, isso exatamente foi um dos motivos que me levou a escrever esse livro. Indo para a sua pergunta, eu coloco aqui no meu livro uma referência a Celso Furtado, vamos dizer, que é exatamente quando ele fala que não é para o Brasil ser contra ou em favor dos investimentos multinacionais. A questão é ter a capacidade de você aproveitar desses investimentos para criar um processo de desenvolvimento tecnológico endógeno. E você sabe quem fez isso com sucesso? Que o Celso Furtado imaginava que seria uma tarefa para o Brasil não conseguiu. Mas quem conseguiu é exatamente a China. Então, a minha conclusão é que se o Brasil quer aproveitar desse interesse da China no Brasil, desses investimentos do Brasil, ele tem que fazer exatamente o que a China fez. Ter um projeto nacional de desenvolvimento tecnológico, colocar, pautar esses investimentos dentro de um projeto que prevê, por exemplo, transferência tecnológica, um upgrade da capacidade da indústria brasileira e por aí vai. Negociar e aproveitar que o Brasil não é um país pequeno, é um país com um grande mercado e que está há mais de 10 anos, há muito tempo já, entre os 5 países no mundo que mais recebem investimentos internacionais produtivos e que é um dos países centrais para a política de expansão do capital da China. Então, isso significa que você não é qualquer um. Você é grande e tem que se comportar como tal, tem capacidade de negociar esses investimentos e trazer para aqueles setores, aquelas políticas que precisa para você subir na escada, não só ser um simples receptor, passivamente achar que quando eles vêm, eles vão resolver os problemas. Nesse sentido da necessidade do nosso país estar aberto ao investimento estrangeiro e também ser um dos 5 primeiros em nível mundial, a questão de ser chinês, esse investimento, ele provoca algum tipo de preocupação em relação à soberania do Brasil? Ou isso não é tão assim, ou seja, não tem essa preocupação? Veja, há uma discussão no mundo muito quente sobre as supostas intenções políticas e estratégicas da China com essa exportação do capital. O Deng Xiaoping abriu o país para investimentos internacionais, investimentos produtivos. Então, a China era o grande receptor. Isso aumentou muito. Se tornou o segundo maior receptor, depois dos Estados Unidos, desses investimentos internacionais, de empresas do capital japonês, europeu, americano, próprio capital chinês na diáspora, etc. Muito bem.
a partir de 2014, 15, começou o movimento de exportação do capital, né? E chega um momento que tem mais capital, né, saindo da China para investir em outros países do que capital entrando na China. Mas continua um grande país receptor. Só que, como eu falei, diferente do Brasil, a China sempre colocou regras, né, que agora incomodam para os Estados Unidos, porque através dessa política de subordinar, vamos dizer, né, como Celso Furtado queria que o Brasil fizesse também, na época, subordinar esses investimentos, bem-vindo, mas subordinar a um projeto nacional de desenvolvimento. Quando a China faz esse movimento, ele já é um país muito forte, muito grande. Quando os países, os Estados Unidos, a Europa, estavam indo com a ressaca da grande crise de 2008, e, portanto, se torna um pouco uma ameaça, porque muitas empresas na Europa, por exemplo, mas também no Brasil, você tem empresas que tinham sérios problemas financeiros. Por exemplo, a EDP, empresa elétrica em Portugal, estatal, precisava ser privatizado, quem compra, ninguém está interessado, bum, chinês compra. Depois a tabela também ganha ativos no Brasil. Então, tem várias empresas, não só estatais, também privados, que os chineses encontraram lá uma oportunidade de negócio. Agora, alguém pode achar, eles foram lá para... Não, simplesmente o Portugal falou, eu preciso disso. Foram lá, pegaram o porto da Grécia. Então, no geral, no mundo, você teve um primeiro momento, vocês estão bem-vindos, etc. E depois começou a ter uma certa preocupação com a força econômica da China e que isso pudesse enfim, ser traduzido também em uma força política e, particularmente, isso ameaçaria a hegemonia dos Estados Unidos. Então, aí começa vamos dizer, essa campanha de interpretar esses investimentos chineses de uma forma mais negativa, né? Enfatizar que são muitas empresas, não só, mas muitas empresas estatais, que as empresas estatais são dominadas pelo Partido Comunista Chinês e, portanto, deve ter um grande projeto político de dominação, quem sabe. Agora, no Brasil, estou falando aqui no mundo, isso agora está muito quente na Europa também. O Trump ele foi muito duro, obrigou também os europeus a ser duros, acusando essas empresas chinesas de roubo de tecnologia, de não seguir as regras, inclusive por serem estatais, não se comportar como empresas privadas que só procuram lucro a curto prazo, etc., etc. Mas no Brasil, eu acho que essa questão se coloca em outro patamar, por vários motivos. Primeiro, você fala, esse capital chinês ali ameaça a soberania do Brasil? Pois bem, o Brasil sempre teve aberto o capital internacional e, na verdade, com raríssimas exceções, em alguns setores, o setor do petróleo, claro, com o Petrobras era a grande exceção, mas dos demais setores nunca houve essa preocupação e a gente tem que entender que o Brasil, desde 2013, 2014, está numa crise econômica, perdeu o dinamismo e, portanto, a minha impressão é que essa preocupação no Brasil é muito menor, mas no caso do Huawei, por exemplo, aí tem essas pressões de fora, etc. Agora, os pesquisadores que analisam a questão dos investimentos chineses, que a minha um pouco que eu quero polemizar um pouco a questão de sempre procurar o que tem de diferente. E a minha abordagem, antes de avaliar o que seria diferente, que, claro, é um tipo de capitalismo muito diferente, como o capitalismo alemão também diferente do capitalismo estadunidense, isso também explica porque você teve uma comissão de fábrica na Volks primeiro e não na Ford. Tem a ver com o país de origem
e como esse capital de onde vem, e como passam culturas e estratégias, etc. Ô, Giorgio, mas só te interrompendo, porque Sim, sim, claro. entra nessa questão da forma como o capitalismo hoje em dia está atuando no mundo. Sim, Existe a realidade de ser um capitalismo financeiro, ou seja, onde o setor financeiro ele joga um papel muito importante na geração e na disseminação desse capital. Nesse sentido, até que ponto os chineses, com essa capacidade, com esse capital acumulado atualmente, que consegue ser transposto e aplicado em outros países, até que ponto também esse capital chinês não vai entrar nesse sistema do capital financeiro também, onde apenas é o dinheiro gerando dinheiro e sem grande produtividade. Você vê esse risco também no caso específico do capital chinês? Não, veja, vamos aí você faz uma pergunta um pouco complexa, né? Porque eu começo exatamente a explicar, a primeira coisa, a gente tem que diferenciar entre investimentos financeiros, aquelas que entram no Brasil, saem no Brasil, procura lucro fácil, atrás de aplicações financeiras, aquela capital que vem e sai, que normalmente esse é o capital que é discutido nos jornais. Quando no jornal você lê, entrou capital, saiu capital, não está falando de capital produtivo, está falando de capital financeiro. É esse que as manchetes gostam, esse que aparece nos jornais. Porque ele é rápido e ele pode causar um termômetro, é considerado um termômetro, se vai bem, o pessoal vem, e se tem condições de fazer lucro, se tem perigo de instabilidade, etc., ele sai. Então, muitas vezes, quando diz capital internacional está saindo do Brasil, se refere a isso, a capital financeiro, mas não as empresas multinacionais. Se a Exxon dos Estados Unidos vem, ele não vem para a Bolsa de Valores, ele vem para o petróleo do Brasil, economia real. Quando a Boeing estava interessada, agora não mais, na Embraer, ele vem porque ele quer esse mercado de produção da economia real. Meu livro é sobre a economia real. Ele é influenciado pela lógica do capitalismo financeiro? Sim. De que forma? Porque as empresas capitalistas ocidentais, eles têm, evidentemente, a pressão dos acionistas de pagar dividendo. Então, tem uma preocupação mais com o lucro a curto prazo, mas o lucro gerado na economia real. E aí que é uma diferença com a China. Quando você tem uma empresa estatal, você, de repente, embora essas empresas todas também estão listadas na Bolsa de Valores, mas são percentagens tipo 20%, 15%, 30%, a maioria controla acionário, quem controla de fato, nessas empresas estatais, tem também empresas privadas, né? O Huawei, por exemplo, é uma empresa privada, a Chery é uma empresa privada, mas BID, lá em Campinas, Build Your Dreams, uma empresa privada, mas as grandes empresas estatais que estão também, chineses estão no Brasil, eles são, a maioria das ações estão na mão do Estado, e eles podem, vamos dizer, ter o luxo, eles não estão subordinados a essa pressão do setor financeiro. Isso tem a ver com uma característica do capitalismo chinês. O que você descreve, que é muito forte nos Estados Unidos, depois pegou também o capitalismo europeu. Se achava que isso seria menos na Alemanha, mas a repercussão da crise de 2008 mostrou como essa lógica do capital financeiro, como um vírus tinha entrado também no setor bancário na Europa, pegou mal. E aí tem uma grande diferença entre o capitalismo chinês e o capitalismo dos outros países, que é exatamente o que o Mark Sintra do IPEA chama da muralha chinesa. O setor financeiro está completamente fora desse circuito. A grande diferença é essa. Ou seja, ele é estatal por 95%, e ele é por 99% nacional. Então, a China é um capitalismo onde ainda as finanças estão a serviço da produção.
Os bancos, no caso, as operações financeiras, eles financiam as operações do Belt and Road, eles financiam as operações das empresas. Quando a empresa chinesa vem para explorar o pré-sal, aí vem o banco chinês para financiar isso, mas ele vem para financiar as operações dos petroleiros chineses, que pegam o petróleo do pré-sal e colocam como condição que o Brasil também compra os equipamentos e peças da China, ou seja, também operações da economia real. Então, ou seja, é um capitalismo à moda antiga, você pode dizer assim? Veja, sempre você teve essas diferenças, né? Como eu falei, na Alemanha o capitalismo era mais setor bancário, mais conglomerados industriais, comandavam, a Bolsa de Valores sempre teve mais presença no capitalismo americano, etc. Mas isso, de fato, é muito diferente no caso da China, e nada indica, isso tem a ver também com o controle de capitais, etc., que isso mude. Então, não é finance-led capitalism. Aqui tem um projeto de desenvolvimento tecnológico, e isso precisa de matérias-primas, precisa de mercados, essa é a lógica dessa expansão do capital. A China, assim como o Brasil, faz parte dos BRICS. Inclusive, recentemente, tivemos mais uma cúpula do BRICS, onde teve a participação do presidente Jair Bolsonaro pelo Brasil. Como que você vê esse movimento dos investimentos chineses dentro do BRICS? Você pode analisar os investimentos das empresas chinesas de forma microeconômica, ou seja, você olha a empresa, tem uma estratégia, essa estratégia é exatamente como os livros sobre investimentos multinacionais descrevem, ele é resource seeking, ele faz isso, ou ele, enfim, ele é market seeking, procura mercados, procura ativos tecnológicos, não é tanto o caso no Brasil, mas tem a questão do mercado, tem a questão dos recursos, etc. Então, nesse aspecto, de fato, não há um newcomer, né? Um novo ator, mas que se coloca lado a lado dos outros que já estão aqui. Tem a General Motors, tem a Ford, tem a Toyota, tem a Hyundai, agora também tem a Chery, para, enfim, ficar no setor, e a BYD, etc., né? Mas, para ficar um exemplo simples, ou seja, ou tinha a Petrobras, tinha a Shell, tinha a Exxon, agora também a Sinopec, etc., etc. Então, até aí, não é olhar para a empresa. Agora, essas empresas, isso não contradiz, não contradiz a ideia que há uma grande estratégia por parte da China. Eu digo que há mesmo. A mesma, mas essa estratégia não me parece ser uma estratégia de querer dominar o mundo, ou se colocar como um novo hegemon. Essa estratégia é uma estratégia voltada para o desenvolvimento nacional tecnológico da China, para subir a escada, para se tornar um país desenvolvido, sair do desenvolvimento. Já não é mais um país periférico, não é? E ele ainda é um país em desenvolvimento e tem um projeto lá, tem planos quinquenais e tem até 2049. Então, essa expansão internacional, ele está muito a serviço dessa posição da China. A China é um país enorme, tem mais de 1 bilhão de habitantes, e para essa sua soberania, etc., ele também entende que precisa remoldar, reorganizar as regras internacionais, ter mais espaço no FMI, ter mais espaço nas organizações internacionais onde ele atua, e também criar seus próprios agrupamentos, onde ele, não é Washington, mas onde é Beijing, possa, então, exercer enfim, agrupar países em torno de pautas diferenciadas, são mais pautas relacionadas ao desenvolvimento, etc. Então, nesse aspecto, o BRICS, ele tem esse sentido, como também tem várias outras iniciativas, por coincidência, ontem mesmo, foi assinado, depois de 8 anos de negociação,
um tratado de livre comércio aqui na Ásia, que envolve um conjunto de países da ASEAN, né, da Sudeste Ásia, com também Japão, Coreia do Sul, Austrália, e que embora formalmente uma iniciativa da ASEAN, é uma iniciativa da China, ou seja, a China assinou ontem, foi assinado o maior acordo de livre comércio, onde a China vamos dizer, o líder, e não tem a presença dos Estados Unidos. Muito bem. Então, isso faz parte de um projeto mais amplo, que é o Belt and Road, a iniciativa que são grandes, virou uma marca, tudo agora entra nesse projeto, embora o Brasil não assinou, e nada de que vai assinar, também acho que não há tanta urgência de assinar um memorando de entendimento para aderir ao BRIC, mas já tem, se não me engano, 19 países na América Latina que também já estão participando, parece que a Argentina está também entrando nesse grande projeto. Mas são todos esforços, então, para você ter, no caso do BRICS, são grandes projetos de infraestrutura. E o que o BRICS fez, tem duas fases do BRICS. A primeira fase era reagir, foi criado exatamente em 2008, com a crise financeira global, 2008, 2009, e aí era uma forma de articular em conjunto, para juntos atuar, inclusive no G20, articular as posições no G20, articular as posições no FMI, e depois, na segunda fase, em 2014, a partir da reunião aqui em Brasília, ainda no governo Dilma, criou-se o novo Banco do BRICS e o acordo de compartilhamento das reservas em caso de necessidade, mas isso é virtual, né? Mas o Banco do BRICS realmente é a nova face dessa nova fase, que então pode financiar grandes projetos que podem beneficiar várias empresas. Podem beneficiar empresas brasileiras, podem beneficiar empresas da Índia, etc. Mas é evidente que também beneficia muito essa expansão do capital chinês, né? Nós estamos falando, na prática, de uma nova rota da seda, que, aliás, é a denominação que os chineses dão para essa expansão em nível mundial e, particularmente, em algumas regiões do planeta. Essa nova rota da seda, até que ponto ela representa efetivamente a possibilidade da China, num prazo relativamente curto, vir a se tornar a grande potência mundial, substituindo os Estados Unidos? Existe essa possibilidade? Eu não vejo. Eu vejo se tornar uma grande potência, sim. Mas essa ideia do mundo multipolar, eu não vejo que necessariamente há espaço para vários países atuarem internacionalmente, inclusive para o Brasil, inclusive para a América Latina. Eu não vejo assim uma substituição, mas, enfim, isso já seria o que eu vejo, se há uma tentativa, um esforço grande da China de se colocar como parte da solução para os problemas internacionais, mas muito visando o seu próprio interesse nacional. E aí que está o ponto da sua primeira pergunta: isso é bom ou não para a América Latina, isso é bom ou não? Isso pode ser bom, pode ser muito ruim. Isso depende. Se você não tem uma estratégia própria, aí você simplesmente vai ser a mesma história, só com outro nome, de ser dominado pelo capital externo. Não há nada na intenção da China que diz que ele vem aqui para ajudar o desenvolvimento dos outros países. Quem tem que ter essa preocupação é a própria América Latina, é o próprio Brasil. Aí, por exemplo, se a gente pega a questão do comércio, que não é assunto no livro, mas você pode claramente dizer que assim, a exportação, depois de 2010, a exportação de produtos de manufatura chineses, a própria atuação da China, ele vai
substituir algumas iniciativas de criar relações entre os países da América Latina. Então, para ser concreto, a Argentina, em vez de comprar uma geladeira do Brasil, compra da China, né? Então, o próprio mercado brasileiro, a exportação de produtos da manufatura do Brasil foi prejudicado, né, pela atuação chinesa. A questão da possibilidade de atuar em conjunto, né? Por exemplo, a soja é Brasil, mas na verdade, o Cono Sul, né? É o Cono Sul e, no caso do Paraguai, como não tem relações diplomáticas, porque o Paraguai ainda se limita a ter relações diplomáticas com Taiwan, né? Portanto, não tem relações com a República Popular da China, ele, muita da sua soja exporta através da Argentina, né? Então, aparece nos dados como exportação da Argentina. Mas o que eu quero dizer, tem a exportação dos Estados Unidos, mas aqui no Cono Sul, você poderia ter mais articulação no âmbito do Mercosul, por exemplo, ter acordos como negociar com a China. Porque no caso do Brasil, você tem uma demanda da China que é no soja em grau, né? E, portanto, não processado. E eles construíram a capacidade de processão lá. E por que a gente tem que aceitar isso? Se eles dependem da importação de soja, por que o Brasil não pode, então, dizer, não, vamos exportar produtos do maior valor agregado, né? O soja processado, até o óleo, e você compra, então, e a gente cria aqui. Não é alta tecnologia, mas é mão de obra, é valor agregado, etc. É só um exemplo. Que poderia ser articulado também no âmbito do Mercosul. Ou, por exemplo, uma crítica forte no caso da soja, que se tornou, bom, você vê aí, os preços estão aumentando no Brasil, etc., né? Então, um festival de exportação para a China e ainda mais com o dólar, impacto no mercado interno, mas tem a questão que a tributação desse setor é mínima, né? E isso também poderia ser uma coisa que poderia ser articulado com os outros países no Cono Sul e ter, ou seja, tudo isso tem a ver com como o país se organiza para não só pensar nos lucros de alguns setores que se aproveitam dessa relação com a China, mas de tentar criar uma, enfim, voltando a ser fortalecidas, subordinar essas relações internacionais a um projeto nacional de desenvolvimento tecnológico. Como, por exemplo, a tecnologia. Tudo bem, vamos então lá, se a China está com essa bola toda de investir em tecnologia, na questão da eletrificação do transporte, na questão ele é número 1 em vários desses setores, e se o Brasil é um dos grandes países de investimento da China, por que então a gente não faz projetos nessa questão de tecnologia, monta aqui fábricas com mais tecnologia? Tem algumas iniciativas, não é que não tem nada, mas muito depende da boa vontade da China, enquanto a gente poderia, então, ter. Essa política não teve correlação aos outros capitais, também não tem correlação à China. Então, quando você vai criticar o fato que a China explora o Brasil, sim, isso o capital internacional faz, e o capital chinês também faz. Tem a questão do qual a política do governo e como isso poderia ser articulado a nível da América Latina. Conversamos aqui com Giorgio Romano, professor da Universidade Federal do ABC, que está lançando o livro Oásis para o Capital, Solo Fértil para a Corrida de Ouro, a dinâmica dos investimentos produtivos chineses no Brasil. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, Giorgio Romano. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado pela atenção ao público. Até a próxima.